Escorpião é algo bem longo de falar, né? E uma poesia que eu trouxe assim, bem singela, para dentro daquela força da poesia, como ele fala, né? Carícias das brisas leves. É uma poesia bem singela para esse signo, né? Que é um signo tão intenso, tão forte, tão mal compreendido, onde há assim tanto preconceito em lidar com ela, com essa dimensão, e que também, né, esse preconceito não é só com as pessoas, não, são com esses nossos processos na vida, né? Quando eu falei assim, né, do luto, né, que nós hoje em dia não temos o tempo para o luto, né? E é importante ter o tempo para o luto, porque esse período do luto é o período da assimilação, da despedida, como eu falei, né? Então, esse luto tanto pode ser um luto pela morte mesmo, como quando há um momento em que a gente está passando por uma separação, por uma mudança na vida, que é uma mudança assim que exige essa transformação de Escorpião. É um momento em que a gente precisa ter aquela força, né? A força de um samurai, de se manter no processo, né? Não maquiar, não se ligar logo num outro processo para evitar a dor. Porque esse período de luto, ele é um período onde nós ali estamos finalizando um ciclo, né? Lidando com uma dor. Então vivendo a dor da separação, vivendo a lamentação, a entrega, né? Então assim, são as etapas, né, que eu coloquei, né? A despedida e a entrega, né? Então a gente vive, né, a dor da separação, a conformação com uma força que é inexorável, a dor, a lamentação, a despedida e a entrega. São etapas. E são etapas que são sequenciais, né? Quando isso é estancado, alguma coisa vai ser vivido mais adiante. Mas então aqui já tem um número de pessoas e eu vou trazer então essa simbologia nas casas. Quero fazer uma observação aqui, né? Porque para mim é sempre importante que esses nossos encontros, né, eles não sejam encontros só informativos, vocês consigam aplicar isso na vida, né, porque a astrologia, como eu falei, ela é prática, a astrologia ela é grandiosa, ela é prática, mas ela é grandiosa no sentido assim de que ela pode nos abrir muitas portas, nos fazer compreender planos elevados da existência. E ela também é prática na nossa transformação da nossa vida, porque a transformação, como eu falei, né, ela depende de cada um e ela é feita gradual, né? Uma transformação é feita gradual. Toda transformação muito rápida, ela não é verdadeira. A transformação verdadeira, ela é gradual, porque essa dor, ela é uma dor que ela precisa ser vivido, vamos dizer assim, na medida em que a gente vai suportando, né? Na medida que a gente vai suportando, para a gente de fato mais adiante renascer, ter a força do renascer, né? Porque a força do renascer, ela está na dor. É mágico isso, né? A força do renascer está na dor. Se a gente evita a dor, a gente abre mão da força do renascimento. E aí, então, como eu estou falando, da gente entrar, assim, a ter essa atuação de forma prática, né? De vocês usarem, né? Isso, não ser só informativo. Então, assim, lá no início da nossa conversa aqui, eu falei, né, de nós termos os 12 signos. Isso quer dizer assim, olha, que cada área da nossa vida, ela vai ser regida por uma dessas dimensões, que são os 12 signos.
quando nós... então, por isso que eu digo que ela é prática, porque ela vai... a dimensão de escorpião, que é o que eu estou trabalhando aqui, ela vai atuar numa determinada área na nossa vida de forma muito concreta, muito prática. E quando a gente conhece essa dinâmica, a gente vai conseguir, então, usar a força que existe nesse signo. Porque, como eu falei, escorpião é um signo de grande força psíquica. E então nós ali temos uma força oculta. Por que ela está oculta? Porque ela está dentro de nós. Aquela força, a gente só vai conectar com ela se nós mergulharmos dentro de nós. Aquilo é assim, a vida, é como eu falei, a vida ela vai nos solicitar, mas isso não é algo que nos é dado, isso é algo que é gerado dentro de nós. Então essa força de escorpião, que é a força da transformação, que eu falei, a força da transformação, a força do renascimento, é a dor de nós vivermos algo completamente e através daquela dor a gente renascer. Isso está dentro de nós, né? E por isso que é uma força oculta, né? Porque nós só vamos entrar em contato com ela quando nós querermos. Daí Marte, né? Que é um signo, é um planeta que fala do querer também, né? Eu vou aqui então, para que isso seja assim, para que vocês tenham uma orientação assim bem... vou fazer uma síntese aqui, né? Porque nós falamos de tantas coisas, que tudo isso está dentro dessa dinâmica, mas vou fazer uma síntese dos pontos que são importantes, que estão dentro dessa dinâmica, de vocês prestarem atenção dentro das áreas que vocês têm, né? Então, assim, as áreas, a área que é regido no nosso mapa por escorpião, ela é uma área onde ali nós queremos ter poder naquela área, tá? Ali existe, como eu falei, um poder oculto, aquele poder não está à nossa disposição, ele está oculto, mas nós queremos ter poder naquela área. Só que esse poder que nós queremos ter, ele é o poder do controle, né? Porque assim, né, a gente lidar com o desconhecido tem que ter coragem, né? Então é assim, muitas vezes a gente tem essa ilusão de que se a gente controlar por todos os lados, nós não iremos nos deparar com o desconhecido. Mas o escorpião é exatamente essa força da fonte que leva para o mar. E o mar é o desconhecido. Porque é uma coisa interessante, assim, né? Dentro da nossa compreensão da vida, né? É uma coisa que me chama atenção, assim, nesse momento que nós encontramos, dentro dessa pandemia, onde existe um nível de insegurança muito grande, e existe um questionamento real, né, do nosso relacionamento com a Terra, com esse ser vivo, com nossa mãe, e que isso tudo é algo que traz um questionamento da nossa sociedade, das bases da nossa sociedade, né, de como nós estruturamos essa sociedade. Então, ele é um questionamento que ele é existencial. Então, esse ano, né, é um ano que todos nós nos deparamos com um questionamento que ele é existencial, mas ele também é um questionamento da necessidade de uma transformação social. E essa necessidade, ela está sendo imposta, né, ela está sendo imposta e ela vai acontecer, né? E aí me chama a atenção como nós estamos tendo assim notícias de galáxias, de que há possibilidade de vida em Marte, de que é essa ilusão, né, de se distanciar daquilo, do sofrimento que nós estamos. Então, onde nós temos escorpião, nós ali queremos ter um controle para não entrar em contato com essa dor, como eu falei, mas que não tem como isso acontecer, porque na medida que a gente faz isso, nós assim abrimos mão, nós declinamos do poder que temos naquela área, né? Então eu falei assim, dessas notícias que nós estamos tendo, que é como se não tem importância, a gente pode conquistar um outro lugar no espaço. Sim,
é possível, né? Vamos dizer assim, tem aquela frase, o impossível, não sabendo que era impossível, a pessoa foi lá e fez, né? Então, é assim, o impossível é uma questão de crença, ok? Mas nós estamos lidando com um problema real e o momento nós precisamos estar aqui, nós não devemos ir lá, porque é aqui que nós temos que trabalhar, né? Então, dentro da área nós temos essa tendência, tá? Então, nós ali queremos ter poder. E nessa tentativa de controle para obter o poder, nós acabamos criando conflitos dentro daquela área. É aquilo que eu falei, o poder de transformação está em nós. Então, é importante ali a gente saber que nós queremos controlar e lidamos querendo e trazemos conflito porque queremos ter o controle. Em uma área em que as coisas não estão no nosso controle. Onde nós temos escorpião, ali as coisas não estão no nosso controle. Então nós precisamos ter aquela aceitação da flor. Se entrega para o rio. Deixa ele te levar para o mar, que você vai chegar no infinito, na imensidão. Isso é maravilhoso, você poder vivenciar um microsegundo que seja dessa imensidão, né? Então, nessa área nós não temos o controle. E ali, justamente assim, nessa busca de ter o controle, aquela área, normalmente, nós nos sentimos oprimidos naquela área. Quando nós começamos a vivenciar aquela área, nós lidamos com desconforto, com sentimento de opressão, nós queremos estabelecer que seja feito do nosso jeito, e quanto mais nós queremos que seja do nosso jeito, mais conflitos surgem. Então, é assim, o que é importante ali, né? É primeiro ter essa aceitação, ter esse processo que na poesia descreveu. Ali nós vamos vivenciar, em alguns momentos da nossa vida, nós vamos vivenciar esses 4 processos do desapego. A dor da separação, a lamentação, a despedida e a entrega. Saber que nós vamos viver essas fases. Então é assim, reconhecer quando nós estamos lidando com aquilo, né? Reconhecer. Mas não quer dizer que naquela área, nós precisamos abrir mão de tudo, aquela área nós não temos controle, então aquela área nós somos, vamos dizer assim, sofredores naquela área. Não, lá nós temos um poder oculto. Quando a gente sabe, aprende, reconhece e tem essa força, essa coragem de lidar, permanecer na situação, nós adquirimos o direito de usar o poder oculto que existe dentro daquela área. E isso é transformador. Então aquela área passa a ser uma área na nossa vida de descoberta, de transformação, de renovação, de renascimento, né? Eu vou então aqui colocar quem tem um ascendente escorpião. Vou abrir as casas agora, tá? Então quem tem um ascendente escorpião? É aquilo, né? O ascendente, ele é o nosso caminho no mundo. Isso quer dizer assim, tanto é o nosso caminho, então isso quer dizer as experiências que a vida vai trazer para nós, que estão dentro da nossa trajetória, e que nós precisamos desenvolver aquelas qualidades justamente para trilhar aquele caminho. Então, quem tem ascendente escorpião tem uma força, que é uma força assim, ele tem um poder pessoal, é uma pessoa que tem um poder pessoal, tem um magnetismo pessoal. Normalmente, a pessoa que tem um ascendente escorpião, ela tem um olhar penetrante. Ela tem um olhar que ela consegue ter aquela visão que eu falei, de poder ir além, de poder ver ao longe, né? Agora, a qualidade dessa visão, ela vai estar ligada a qual nível de escorpião ela está trabalhando.
Se ela está dentro de uma densidade que é do escorpião, do inseto, ela vai olhar o caminho e ver caminhos e ver o mundo através dos sentimentos que são sentimentos mais densos. Se ela estiver dentro da vibração, da elevação da águia, ela é uma pessoa que tem visão de longo alcance. E ela é uma pessoa que ela tem um poder pessoal de poder conduzir as coisas segundo a visão que ela tem. E se ela está no nível da Fênix, ela é uma pessoa que ela tem a capacidade dela curar outras pessoas, transformar a vida das outras pessoas. Não porque ela quer, não porque ela decidiu o que é melhor para outra pessoa, não é por isso não. Pelo que ela é. Só pelo que ela é. Só pelo jeito dela ser. Vale a pena, né? Fazer essa elevação do escorpião, do inseto, até chegar a esse nível da Fênix, né? Esse nível da Fênix é o nível da maestria. A pessoa que tem a maestria do domínio sobre si mesmo. Normalmente vai ser uma pessoa que já tem cabelos brancos, já trilhou o caminho, teve muitas experiências, caiu, levantou muitas vezes, aprendeu a se a renascer, né? Aprendeu a olhar para os outros, aprendeu a compartilhar esse poder oculto que ela tem em prol do benefício dos outros. E essa pessoa também, então, ela precisa, uma das coisas que a pessoa tem um ascendente escorpião, ela necessita do controle das coisas. Então, normalmente, é uma pessoa que ela vai ter um certo grau de rebeldia, posso dizer assim, porque ela quer que a vida siga do jeito que ela quer. Mas a vida é a fonte que se transforma no córrego, que se transforma no rio, que se lança no mar. Então vamos dizer assim, quanto mais controle ela busca ter nas coisas, mais a vida arrasta para ensinar a ela a se dissolver no mar. Então isso é uma tônica na vida da pessoa. É fácil? Depende de como a pessoa lida. Depende, porque é uma pessoa, como eu falei, que tem muita força pessoal. Mas ela vai, na vida, precisar deixar a flor na fonte, entregar a flor para a fonte. Em alguns momentos ela vai precisar fazer isso. Abrir mão, deixar a flor na fonte, né? Deixar o rio levar aquilo que ela mais está apegada, aquilo que ela mais anseia. Bom, então ela também tem o poder de se transformar, como eu falei, né? Quando ela tem essa força de saber não aprender com as transformações que a vida impõe a ela e entregar o que ela mais anseia e saber aí se renovar, ela vai adquirindo dentro desse processo poder pessoal. E esse poder que ela vai adquirindo vai transformando ela em uma pessoa diferenciada. Então a pessoa que tem ascendente escorpião, ela é uma pessoa, como eu falei, que ela tem um olhar penetrante e normalmente ela é uma pessoa calada, uma pessoa reservada, uma pessoa diferenciada. Essa diferenciação que ela tem, ela vai depender de como ela lida com essa energia. Essa diferenciação, tanto pode ser a diferenciação dela compartilhar e auxiliar outros a se transformarem, como ela pode ser uma diferenciação de uma pessoa muito fechada, muito hermética, muito solitária. Então, é isso. Tem uma coisa também importante aqui, que é assim, a astrologia ela não determina, ela fala de tendências. Então, ela orienta e fala de tendências. E como eu falei, o poder de transformar está dentro de nós, né? Casa 2, quem tem escorpião na casa 2, assim, inicialmente, na primeira fase da vida da pessoa, ela vai lidar com um poder pessoal refletido no poder material. Então ela tem uma necessidade dela adquirir bens materiais, dela ter ganho material, de ela ter poder material.
para que ela consiga reconhecer o poder que ela tem. Eu falei assim, na primeira parte da vida, porque aquilo que eu disse, né, ali quanto mais a gente tenta controlar, mais a vida mostra para você que nada está no controle. Então vai haver aqui algumas questões que ela vai vivenciar de ordem financeira, de ordem material. Mas essa pessoa que tem Escorpião na casa 2, ela tem também um tino para negócios. Porque Escorpião é aquilo que eu falei, aquele olhar que é um olhar que vai além, é um olhar que procura decifrar o espírito das coisas. E por aí ela tem uma facilidade de decifrar o espírito do recurso material, do dinheiro. Então ela tem um poder de negociar, um poder de transformar as coisas em ganho material, né? E então ela traz assim, ela tem uma força natural para ela gerar recurso material diante das adversidades. Aqui eu quero fazer uma observação importantíssima também, que é assim, olha, como o Escorpião ele tem esse movimento, né, que é esse movimento do desapego, do entregar e do renascimento, isso a pessoa pode trabalhar com isso numa forma de que ela constrói e desconstrói para ela encontrar a força dela construir, enquanto ela não reconhece, enquanto ela não tem esse domínio desse poder oculto que ela tem. Mas quando ela conhece esse poder oculto que ela tem, o que ocorre é que ela não precisa desconstruir para acessar esse poder, entendeu? Então é isso. Então as perdas de Escorpião, elas são necessárias enquanto a pessoa não reconhece, não encontra, não constrói dentro dela o poder que ela possui da transformação. Porque quando ela encontra esse poder da transformação, ela não vai perder. Porque no lugar dela perder, ela vai transformar aquilo através do seu poder oculto, né? Então, isso traz um espiralar de uma energia, que quer dizer assim, ela vai multiplicar aquilo de uma outra forma. Mas onde houver apego, vai haver desconstrução. Isso é lei, tá? Dentro da dimensão de Escorpião, isso é lei. Onde houver apego, tem perda, tá? Na casa 3. Então, na casa 3, existe aqui... A casa 3 está ligada à comunicação, à palavra, ao conhecimento, a ser um aprendiz, a se buscar, né, a informação. Então, quem tem Escorpião na casa 3, normalmente tem uma profundidade mental, tem uma mente que ela é uma mente astuta, ela é uma mente investigativa. Então, essa pessoa ela tem um poder na palavra, ela tem um poder de persuasão. Lembram da arte da persuasão que eu falei no signo de Libra? Então aqui ela aprendeu essa arte. Ela tem o poder de, pela palavra, ela mudar o pensamento da outra pessoa, né? E por isso mesmo, ela é uma pessoa que ela tem um poder de passar o conhecimento. Ela tem interesse em obter o conhecimento, então ela está sempre buscando novos conhecimentos, existe então uma insaciabilidade de conhecimento. Isso também é um ponto onde nós temos Escorpião, ali nós temos uma certa obsessão por aquela área, nós temos uma busca de aprofundamento daquela área. Então é uma área que assim nós injetamos muita energia naquela área, né? Então aqui a pessoa ela tem uma busca por um conhecimento, ela tem um poder da palavra, ela é uma pessoa também em que ela tem uma língua ferina, uma língua de Escorpião, né? Então ela dá umas ferroadas de vez em quando, assim, que a outra pessoa fica examinando o que ela falou, né? Aí é importante também aquilo que eu coloquei um pouco antes, onde nós temos ali essa área de Escorpião, a pessoa ela vai falar assim, caramba, aqui eu sempre lido com problema, mas ela pode ter um jeito melhor de falar, né? Ela é um ponto assim, onde ali ela tem, ela consegue penetrar na mente da outra pessoa, identificar como a pessoa raciocina, e por ali ela tem esse poder de controle, né?
Mas é aquele ponto, é assim, se houver um controle, a própria vida vai trazer uma situação em que a pessoa vai ter que lidar com um adversário à mesma altura, né? Então acaba tendo conflitos de comunicação, porque ela quer dizer a verdade para o outro que o outro nem conhece, né? Porque aquilo, onde a gente tem escorpião ali, nós lidamos com o desconhecido, e aqui a pessoa ela tem essa capacidade de decifrar o raciocínio da outra pessoa e por ali ela querer falar a verdade para outra pessoa que a outra pessoa ainda não percebeu, aquilo está oculto para ela. Então é importante ter um cuidado. A palavra da pessoa é curativa, mas ela também fere, se não houver um cuidado, né? Então precisa ter também um cuidado aqui em relação a negócios, onde a pessoa querer fazer um negócio em que ela está ali querendo ser muito astuta e ter um ganho, ela vai ter perda, né? Então é um ponto, isso é uma coisa assim, é porque quando eu começo a falar de astrologia, eu vou decifrando algumas coisas e a astrologia sempre me encanta, né? Uma das coisas que Escorpião ensina a gente dentro da dimensão, tá? Eu não estou querendo dizer aqui que as pessoas de Escorpião têm isso, eu estou dizendo assim, a dimensão de Escorpião nos ensina que nós temos que ser íntegros. O que quer dizer ser íntegro? Quer dizer assim, aquilo que você fala, aquilo que você faz, aquilo que você sente é uma coisa só. É essa afinação desses 3 níveis que vai fazer com que nós possamos atravessar essa porta do infinito que Escorpião abre. Só através dessa integridade. Então, dentro dessa tônica de Escorpião na casa 3 é a casa de Gêmeos, e Gêmeos é um signo que está ligado ao comércio, ao comerciante, ela pode querer ter ganhos dentro de negociações. Se ela não for íntegra, ela não tem sucesso, né? É um ensinamento de Escorpião, precisa ser íntegro. Ali nós precisamos ser íntegros, senão nós nos machucamos, nós magoamos, nós somos magoados, nós densificamos a energia, nós criamos conflitos. Então, ter essa atenção, tá? Mas tem, assim, uma facilidade, isso é uma coisa também de quem tem Escorpião na casa 3, a pessoa tem uma facilidade de obter informações ocultas. As informações chegam para ela, não quer dizer que ela procura, não. Ela está muito bem sentada lá, né, na praça, e senta uma pessoa do lado dela e começa a falar, e daqui a pouco ela está dando uma informação para ela que é secreta, que é valiosa, e que a pessoa de Escorpião na casa 3 reconhece que aquilo é secreto, que aquilo é valioso, que aquilo é uma arma que ela tem, que aquilo dá um poder a ela. Então precisa ser íntegro para não usar esse poder de uma forma que não é boa, né? Na casa 4, Escorpião na casa 4, né? Normalmente a pessoa que tem Escorpião na casa 4, ou quem tem Plutão na casa 4 também lida com isso. A família mudou de muitas casas, morou em muitas casas ou muitas cidades. A pessoa lidou com mudanças na infância. E justamente por ela lidar com mudanças, ela tem uma relação com com a casa, com a família, que é uma relação que ela pode ser uma relação muito intensa, porque aquela família ela está unida, que ela está junto, mudando de um lugar para outro, então as relações elas são muito intensas e tensas, como também ela pode, de uma outra tendência, ela não se prender em lugar nenhum, porque ela aprendeu a desapegar. Então, os laços na família, eles são laços de transformação com facilidade de se desprender, com facilidade de se desapegar. Mas a família, ela então é uma área onde as relações vão ser intensas, difíceis e transformadoras. Eu vou corrigir aqui essa palavra difíceis, tá? Porque assim, né?
o difícil depende muito da forma como a gente coloca, né? Vamos dizer assim, se você resistir à transformação é difícil. Mas se você souber que é isso o ganho que a astrologia dá, né? Que você sabe que ali é uma área que vai ter transformação na tua vida e você aceitar esse processo de transformação, então esse processo, as relações vão ser fáceis, né? Da forma como você está trabalhando, entendeu? Porque ali é o teu aprendizado dentro disso. É ali que você se renova, é ali que você se transforma, né? Então, o lar, ele é um meio de transformação e de intensidade emocional. Na casa 5, a casa 5, ela fala da nossa autoimagem, ela fala da relação dos filhos, ela fala do romance, da diversão. A casa 5, ela fala do amor na forma de romance, tá? Tem uma coisa também que eu quero falar ainda na casa 4, que é assim, a pessoa que tem escorpião na casa 4 também pode ter acontecido dela na infância, ter vivenciado alguma perda, e isso ter trazido uma marca na família. E aí aquilo que eu falei, né? Enquanto se cultuar uma dor, aquilo não promove uma evolução, não promove um crescimento, não promove uma prosperidade. Lembrem, né, que dentro da poesia, quando a flor cai na fonte, é porque ela não se transformou em fruto. Então aquele processo ele completou o ciclo, está estéril. Então é isso, se houve uma perda, viver o luto da perda e seguir, deixar o rio levar para o mar, segue adiante, né? Não transforma aquela ausência numa dor, transforma aquela ausência numa força. É aquilo que eu disse, né? A dor a força o poder oculto da transformação ela é originada na dor, né? Então assim, a casa 5, né? Voltei, bom. Então a casa 5, como eu estava falando, né? O amor vivido na casa 5, ele é o amor do romance, ele é o amor da sedução, ele é o amor da diversão. A casa 5 é a casa natural de Leão, que quer dizer assim, viver a vida com toda a plenitude que a vida puder dar em termos de satisfação, né? Então quem tem escorpião nessa casa, tanto vai ter uma questão de autoimagem, então ela é uma pessoa que ela tem um magnetismo pessoal e ela vai assim querer, né, pelo controle, como eu falei lá no início, querer usar esse magnetismo pessoal, e quando ela usar isso para ter um controle sobre o romance e o amor, ela está propensa a viver paixões, né? Paixões. Toda paixão, ela é intensa e dolorosa. Então é saber isso, saber que isso não é algo que acontece com você. Tipo assim, isso só aparece para mim esse tipo de pessoa. Não, isso é você. É aquilo que eu falei, onde tem escorpião, aquilo está em nós, a transformação daquilo está em nós. Então há uma atração magnética de pessoas que são pessoas em que há essa intensidade emocional de tal forma em que se perde a identidade, porque isso é uma paixão, ela perde a identidade de quem ela é em prol de algo que está absorvendo completamente a energia psíquica dela. Mas existe a força do oculto, né? Aquele poder oculto, como eu falei, né? Ali nós temos um poder oculto. Então existe um poder oculto de projetar a sua imagem, de você ter essa força de despertar nas outras pessoas, mas saber que isso está em ti. Você está atraindo porque a vida vai trazer uma pessoa de igual força para essa pessoa ensinar para ti que aquilo está em ti. Isso também acontece em relação aos filhos, né? Então, os filhos são para a pessoa um instrumento de transformação. Quando ela tem filhos, os filhos vão questionar a autoridade, vai ter uma relação de busca de controle, de imposição de autoridade em relação aos filhos,
E quanto mais se apegar à sua própria imagem, à sua própria autoridade, mais conflituosa fica a relação. Então é aquilo, entrega a flor para a fonte, né? Aprende a estabelecer essa relação de amor com os filhos sem projetar neles algo que você quer que eles realizem como reflexo da tua própria imagem, né? Vocês estão percebendo que essas casas de escorpião são mais difíceis, né? O escorpião é um trabalho intenso, né? Intenso. Mas só assim para a gente se elevar também, né? Na casa 6. A casa 6 é uma casa que está ligada ao trabalho, é uma casa que está ligada à rotina, no sentido da rotina estabelecer um processo de aperfeiçoamento. E também está relacionado, a casa 6, a pessoas que prestam serviços para nós. Então existe uma relação assim que é das casas, né? A casa 6 são pessoas que prestam serviços para nós. A casa 10 são pessoas que nós estamos prestando serviços a eles. Então, quer dizer, nós estamos lidando ali com a autoridade sobre nós, né? Então, a escorpião na casa 6, a pessoa ela tem ela normalmente é uma pessoa que ela trabalha muito, ela tem uma identificação muito grande com o trabalho, ela vai fazer um trabalho que é um trabalho que é para ela um processo também de autopurificação, de transformação. As áreas do trabalho são áreas onde ela muitas vezes lida com conflitos também, porque esses conflitos são aquilo, né, a pata do cavalo que desperta a fonte dentro da gente e que vai trazer todo esse processo que a poesia descreveu. E também ela tem assim como ascendente escorpião, ela tem também uma força de trabalhar com a saúde, com a cura, né? Isso tanto pode ser ela se curar, como ela curar outros. Porque quem tem escorpião na casa 6 também tem uma tônica de somatização. Ela passa por processos que são processos de desequilíbrio de saúde, onde ali ela está vivenciando uma transformação psíquica. Ela está se curando de alguma coisa. Então, e aqui eu não estou falando de doenças graves não, tá? Eu estou falando porque essas doenças graves, nós vamos olhar outros aspectos do mapa, não é só o signo da cúspide da casa. Mas esse processo com a pessoa vai acontecer. Então, é assim, quando ela está lidando com alguma coisa na vida dela que ela precisa transformar, ela pode ter uma virose, ela pode ter um resfriado, ela pode ter alguma coisa de saúde que dentro desse processo ela está fazendo um processo de transformação, de renovação, de mudança, de renascimento, e quando ela fica boa, a energia dela é outra. É uma alquimia que a pessoa está fazendo com a saúde. Mas é uma coisa também que necessariamente não precisa ser vivido assim. É aquilo que eu falei, né? As tendências que a astrologia coloca. Mas em alguns momentos, como eu disse, onde nós temos escorpião, nós não temos controle e esse processo vai acontecer. E se acontecer, é isso, né? Vivencia isso. Mas isso também dá a ela o poder dela, dentro, descobrindo esse poder oculto, dela também ter esse poder de curar. É assim, eu estou usando aqui uma expressão que eu vou me corrigir, que eu falo assim, o poder de curar outra pessoa, mas é o poder de despertar na outra pessoa a força de cura que a pessoa tem, entendeu? Né? Que é aquilo que eu falei lá, quando eu estava na parte anterior, eu falei assim, existe um processo de cura que é pela consciência e pela compreensão. Então ela tem esse poder, ela é uma pessoa que ela penetra dentro desse universo da pessoa, em que ela fala alguma coisa ou faz auxilia, acompanha a pessoa nesse processo, né? Então é terapêutico, ela acompanha a pessoa a descobrir essa força dentro dela e a se curar. E precisa ter um cuidado aqui para a pessoa não ser hipocondríaca, tá?
Então lembrem das 3 níveis de escorpião, né? Examinem em que nível você está vibrando. Examinem com sinceridade em que nível você está vibrando. Para você poder, através dessa sinceridade consigo mesmo, saber qual o trabalho que você precisa fazer contigo. Então, na casa 7, né? Pois é. Na casa 7, esse aspecto ele vai acontecer dentro dos relacionamentos, né? Então, as relações, eu digo assim, as relações para a pessoa são cadinhos de transformação. Normalmente as relações, elas são relações intensas, elas são relações muito profundas, elas são relações onde a pessoa se relaciona com pessoas de personalidade forte, pessoas, aqui tem um ponto assim, que é, ou ela é a personalidade forte da relação e ela vai controlar a relação, ou acontece o inverso, né? Lembrem, o 8, o espelhamento, pode acontecer o espelhamento. Ela se relaciona com uma pessoa que é forte, de personalidade forte, e que faz com que ela passe por processos de transformação. E qual é o segredo aqui? É saber que no relacionamento você vai se relacionar com pessoas fortes e precisa ser forte dentro da relação. Isso quer dizer assim, você transforma o outro e o outro transforma você. Quando se consegue chegar dentro desse poder oculto de você ter essa força de ser forte dentro da relação, as relações deixam de ser sofridas, deixam de ser relações muito conflituosas, né? Onde acontecem ciúmes, traições, inveja, abandonos, situações mais dolorosas, né? Porque está dentro da tua trajetória o aprendizado dentro dessa área. E aí muitas vezes a pessoa pode se fechar para o relacionamento, que quer dizer, não, essa área aí para mim não dá, né? É aquela coisa, tenho sorte no jogo, mas não tenho amor, né? Não, sorte tem em tudo que é lugar, né? A sorte é você estar na hora certa, no lugar certo, isso é a sorte. E isso quer dizer sintonia, né? Isso não tem a ver com áreas da vida, isso tem a ver com a sintonia, né? A sorte existe, ela pode acontecer em qualquer área da nossa vida, né? Precisa desse refinamento. Mas aqui, então, é saber disso. É saber que as relações, elas não são superficiais. Você não entra numa relação e ela vai ser uma relação passageira. Então, tem um cuidado que se deve ter aqui também para não entrar dentro de saber vivenciar aquelas etapas que eu falei. Porque a pessoa ela pode entrar em... não é muito da tônica de escorpião. Escorpião precisa daquele luto naquela área, né? Mas depende, se a pessoa ela tem a resistência de entrar em contato com a dor, ela vai substituindo um parceiro por outro, né? Então precisa ter um cuidado, porque isso é um cuidado que você precisa ter contigo, né? Contigo, com a tua integridade, é aquilo que eu falei, ser íntegro, com a tua integridade, para você fazer a escolha certa, né? Para você escolher uma pessoa que está no mesmo naipe, na mesma força, né? Então, sentiu que, olha, não é, entrega a flor para a fonte, né? Se desapega, vive aquela dor da transformação, acumula, sabe, transforma a dor em força, segue adiante. Então tem isso, onde nós temos escorpião, nós precisamos passar por esse processo e saber seguir adiante, né? Na casa 9, a pessoa precisa ter um significado profundo na vida, ela busca na vida um significado. Então isso quer dizer assim, que ela é uma pessoa que ela vai vivenciar situações na vida onde ela está buscando o caminho dela. E isso quer dizer assim, que ela tanto vai buscar esse caminho, pode ser dentro da filosofia, um caminho filosófico, como pode ser dentro de caminhos que são caminhos iniciáticos, como pode ser em caminhos religiosos. Então essa é uma questão para ela. Como também pode ser dentro da sociedade, porque a casa 9 ela é uma casa que ela tem
uma casa de ideal. Então vamos dizer assim, para onde que os caminhos da sociedade estão nos levando. A casa 9 é essa reflexão, né? Então a pessoa tem um interesse, de fato, pelos caminhos da sociedade. E ela também pode ter um interesse em ela atuar dentro dessa área, né? Mas aqui, a casa 9, né? Esse interesse, ele deve ser um interesse onde você, no lugar de ficar na rebeldia, que é aquilo que eu falei, onde nós temos escorpião, nós queremos ter o controle, ali nós lidamos com rebeldia também, nossa rebeldia com aquela área, né? Porque nós queremos que seja do nosso jeito, nós queremos que seja de outro jeito, não do jeito que está se apresentando. Então existe ali uma rebeldia. Então, no lugar de ficar dentro da rebeldia, que é assim, de ser o do contra, encontra um caminho que você atue se transformando e contribuindo, transformando a sociedade dentro desse caminho também, né? Porque existe uma participação social, a pessoa tem essa necessidade de ter uma participação social, exerça essa participação social, né? Se fortaleça para isso, se prepare para isso, para que você consiga contribuir, né, com a sociedade. Na casa 10, né, a casa 10 é a casa de Capricórnio, né? É uma casa em que ela fala da autoridade. Agora, a autoridade de Capricórnio, ela não é aquela autoridade imposta, é uma autoridade construída pela eficiência. Então, quem tem escorpião na casa 10, ela também tem uma ligação muito forte com o trabalho, de adquirir ali uma maestria, uma eficiência no seu trabalho. Ele pode se tornar uma pessoa que é uma pessoa especialista dentro daquela área, por causa dessa força de escorpião, que é uma força de investigação, de aprofundamento, de autossuperação. Então, a área, o trabalho para essa pessoa, ela precisa ter uma profunda identificação. É uma coisa isso importante, porque ali existe um processo de transformação que acontece com ela. Então, não é algo que o trabalho não é só um status social, vamos dizer assim, essa autoridade ela não vem só por um destaque que ela tem a nível social. Se ela chegou num lugar em que ela conseguiu um destaque social, mas ela não está obtendo essa identificação e essa transformação consigo mesmo, ela vai abandonar aquilo e começar tudo de novo. Isso é um ponto que acontece onde nós temos escorpião. A área que nós temos escorpião, ali nós tendemos a abandonar e começar tudo de novo. Isso pode ser dentro de uma força de renovação e isso também pode ser dentro de uma força de reconstrução de um outro nível e não de ir lá para o zero novamente, como eu falei, detonar, porque escorpião também é o destruidor, também é ali onde a gente se boicota, onde a gente se destrói, onde a gente ali desconstrói as coisas que nós fazemos porque não queremos trazer para nós a insatisfação de sentimentos que nós temos que não são positivos, né? Então ali nós não queremos reconhecer, né, que lidamos com essa densidade, né, de sentimentos que são a busca da autoridade por controle, a manipulação, o ciúme, agir pelo ciúme, agir pela ambição. Então isso é uma coisa que nós temos que ter uma atenção para que aquilo que a gente construa nessa área, nós sejamos íntegros, para aquilo ser verdadeiro. Porque se nós não formos íntegros e aquilo não ser verdadeiro, mais adiante essa insatisfação chega num tal grau que nós vamos abandonar aquilo e começar tudo de novo. E aí tem o valor que Capricórnio dá ao tempo, né? Que é uma coisa muito bonita isso, né? A relação que Capricórnio tem com o tempo, né? Capricórnio não quer fazer a mesma coisa duas vezes.
Por isso ele é cauteloso, ele é demorado, ele é bem parcimonioso, ele é exigente, para aquilo ser feito de uma vez só. Não precisar fazer aquilo ser feito de uma vez só e poder ter uma solidez tal de suportar a construção de algo grandioso em cima daquilo. Então quem tem escorpião deve, na casa 10, deve pensar a respeito disso. Tá? Na casa 11, a casa 11, né, é uma casa dos amigos, das fraternidades, das associações. E escorpião na casa 11 quer dizer assim, a pessoa ela tem uma força dentro desse magnetismo, desse poder pessoal, de reunir pessoas, mas essas pessoas que ela tem, essa capacidade de fazer com que as pessoas se envolvam e se inspirem em uma ideia, em um planejamento, em uma bandeira que ela traga, normalmente ela quer ser o líder daquilo, né? E aquilo que eu falei, escorpião, onde você controla, você perde, né? Então é assim, usar essa força de reunir pessoas e transformar também a sociedade, mas sabendo compartilhar, tendo uma habilidade de dar, contribuir, mas não querer possuir aquilo que você está contribuindo, né? Não dá para jogar bola e dizer que a bola é tua e botar embaixo do braço quando você não está satisfeito. Não, cara, quando você chegou com a bola e botou sabe, ali no jogo, né, que você botou ali no quintal, cara, a bola é de todos. Então, é isso, saber que a bola é de todos. Se você não for o melhor jogador, você vai precisar aguardar no banco de espera uma vez para jogar. E aprender, né, a trabalhar esse conjunto, né. E também quem tem escorpião na casa 11, os amigos são forças de transformação. Então é assim, são amigos que muitas vezes apontam numa ferida que é dolorosa. E esses são os amigos verdadeiros. Então é também saber peneirar isso, né, para não cultuar, não se ligar em amigos que estão com interesse na tua bola, mas que na verdade não tem afinidade com você. Então é saber fazer esse peneirar. E quando acontecer alguma coisa, saber aceitar aquilo e transformar e não sair do grupo. Aí tá a chave, né? Achou que era sair do grupo? Não sair do grupo. Porque tem isso, né? Quando fala, escorpião é cortar, ele corta, ele rompe e segue adiante. Não, escorpião é transformar e contribuir, participar com essa nova compreensão que a transformação te trouxe. Escorpião na casa 12, estamos finalizando, aí assim, né, é uma coisa que quando chega na casa 12 a gente fala, casa 12 é uma casa assim, passa batido. Mas assim, escorpião na casa 12, né, a casa 12 é uma casa de síntese, então essa pessoa ela tem uma questão, é uma força que está ligada à espiritualidade. E ela tem uma sensibilidade aguçada e uma profundidade muito grande de se conectar com o inconsciente coletivo. Então, aquilo que está dentro do inconsciente coletivo, ela consegue decifrar, ela percebe, ela cria, né, correntes. Lembra como eu falei, assim, correntes que eu estou falando aqui é da correnteza, né? É como aqui finalizou a poesia, ele falando as correntezas da vida. Então ela percebe essas correntezas da vida, ela percebe esses fluxos energéticos que fluem dentro do coletivo. E então ela tem uma força também aí, ela tem uma força que é uma força psíquica de decifrar isso, ela tem uma necessidade de transcendência, então ela precisa trabalhar a sua espiritualidade. Ela precisa trabalhar essa transcendência, né? Que pode ser de N maneiras, né? Trabalhar a espiritualidade não quer dizer você ter uma religião. Quando você tem um caminho, que tem um mestre que já está te orientando nesse caminho, isso já é uma facilidade.
Mas é importante você ter uma identificação com esse mestre. Esse mestre tem você ter uma identificação com ele. E essa identificação, ela vem porque ele fala na tua intimidade. Ele te decifra, né? Mas, necessariamente, como eu falei, isso é uma facilidade. Toda vez que a pessoa tem um caminho espiritual, ela tem uma facilidade. Isso eu falo para todos nós, né? Para quem tem Escorpião na casa 12, mais ainda. Mas, necessariamente, quer dizer assim, que você precisa trabalhar a sua espiritualidade. Isso quer dizer assim, que você precisa refinar a tua sensibilidade. Que você precisa fazer um trabalho que é um trabalho de doação, de comunidade, de comunhão com a pessoa que está numa necessidade, de saber prestar um serviço e saber se desapegar daquele serviço depois dele ser feito, de ter uma contribuição, é uma contribuição voluntária e totalmente desinteressada, aquilo pelo outro. Isso é espiritualidade, né? A espiritualidade é o sentimento real, não mental, de que todos somos um. A dor do outro é a tua dor. Então, quem tem Escorpião na casa 12 sente isso. E uma coisa que é um cuidado que você deve ter é de você não calar essa dor com drogas, né? Não criar subterfúgios para não sentir essa dor. Saber que sim, você sente essa dor, precisa aprender a lidar com ela. Seja um samurai. Seja um samurai na tua luta interna, né? Não é um samurai que os outros vão admirar. Não. Ninguém precisa saber que você está fazendo aquele trabalho. Isso eu estou falando assim para a casa 12. E quando eu digo assim, um samurai com a tua... Isso é para todos nós. Aquele trabalho que nós estamos fazendo, ele é silencioso, ele é para nós, ele é reservado, ele é íntimo. São batalhas internas. Quando a pessoa ela fala dessa batalha, ela perde a força, porque ela é interna, né? Certo, meus queridos? Então é assim, que seja útil, sim, que seja útil, que esse nosso encontro tenha trazido uma compreensão mais clara, mais ampla, do própria dimensão do signo de Escorpião, dessa área da vida de vocês que Escorpião rege, e que isso tenha servido para assim saber que nessa dor existe um poder oculto de transformação que está a teu dispor, desde que você tenha coragem de buscá-lo, certo? Grata pela presença, que seja benéfico a todos nós.